Bem, foi uma das melhores equipes que o Operário formou, né? Nessa nova era do Operário Ferroviário, esquecendo aquela das décadas de 50 e 60, foi uma das melhores equipes que o Operário já formou. Tanto é que o estádio, realmente, o estádio de Ponta Grossa, Germano Krieger, era o que tinha maior arrecadação do interior, né? Em função dessa presença, desse gosto do torcedor de Ponta Grossa pelo futebol especificamente. E o time empolgava, realmente, foi uma das melhores formações, das últimas melhores formações que o Operário teve. Em 90, vocês esperavam chegar assim entre os melhores do campeonato? Nós esperávamos, porque realmente nós tínhamos um time competitivo, um time forte, um time unido e que já vinha junto à base uns 2 anos desse time. Bom, eu era novo, né, naquela época, em 89, 90, que eu comecei a acompanhar mais de perto o Operário, com 9, 10 anos, mas é bem naquela idade que eu acho que forma o clube do torcedor, né? Acho que a partir dos 9, 10 anos que o torcedor se consolida ali com o seu clube de coração. Então eu me lembro bem daquelas trajetórias do Operário no Campeonato Paranaense daquele ano e no campeonato da divisão de acesso do Campeonato Nacional também. Então eu lembro de jogos ali contra o Sport de Recife, tanto aqui em Ponta Grossa como lá em Recife. Outros jogos como o Central de Caruaru, Itaperuna, se não me engano jogando também contra o Remo de Belém do Pará. Então foram grandes jogos que eu tenho alguma recordação deles, assim. E a segunda divisão em 1990 era muito diferente da segunda divisão que é hoje em dia, sabe? Uma segunda divisão sem mídia, uma segunda divisão acabada. O Atlético tinha caído em 1989 no último jogo, precisava empatar com o Corinthians, ele acabou caindo, sabe? Então a torcida já estava magoada. Realmente não era esse Atlético que existe. Até fazendo uma comparação, o Atlético até 95, antes do advento da entrada do Marcelo Petralha, sofria como o Operário de Ponta Grossa sempre sofreu, sabe? Foi muito bom o trabalho dos dois times, as equipes estavam em situações diferentes, né? Acabaram se encontrando somente na disputa final, mas os dois times fizeram uma grande campanha. O Operário, inclusive, tinha tudo para subir, era a equipe que estava realmente vista assim, quase como favorita para alcançar a vaga e ficar, né, pela primeira vez na Série A do brasileiro, né? Estavam na Série B e a briga era exatamente com o Atlético Paranaense na fase mais aguda, mais decisiva. Mas dois times eram bem competitivos, o Operário fez um time que já vinha do estadual, um bom time, praticamente foi mantida a equipe do estadual e já havia inclusive uma disputa do estadual também com o Atlético Paranaense, que as duas equipes poderiam chegar à final. O Operário já havia perdido essa oportunidade, acabou em terceiro lugar, o Atlético ganhou, ele perdeu aqui por 2-1, mas ganhou em Curitiba de 1-0 e pela campanha acabou tendo o direito de decidir com o Curitiba o título daquele ano. Então Curitiba e Atlético fizeram a final, o Operário ficou em terceiro lugar no Paranaense. Então já era um indicativo de que o clube tinha tudo para fazer uma boa campanha no Brasileiro, estava realmente credenciado para isso. Mas aí, no jogo decisivo, no jogo final, ele já não tinha mais a possibilidade de alcançar a vaga, porque já havia perdido um jogo, né? Por isso o Operário acabou não subindo. Mas era a grande chance, era a grande oportunidade do time na disputa direta com o Atlético, que já era, daquele ano, seu grande rival. Em Ponta Grossa, em particular, a polícia sempre escolta nós até um posto de gasolina que tem na esquina do estádio. E ali os ônibus fazem a volta e retornam para frente de um quartel do Exército, acho que se não me engano tem por ali. Nesse ponto, sempre você vê o pessoal da torcida do Operário ali, sempre já naquela, como posso dizer, aquele clima de um clássico, realmente, como se fosse. Porque lá, em particular, existe aquele clima de rivalidade de interior e capital, sabe? Parece que nós somos, assim, parece uma atletiva, sabe? Como se fosse o pessoal de lá, como se a gente fosse coxa branca e eles são atleticanos, sabe? Existe essa rivalidade tremenda, realmente, de interior e capital.
perdeu durante os anos aí. Até pela importância que o campeonato estadual deixou de ter. E naquela época não. Na época a gente não tinha muita coisa. O Paranaense era muito importante para ambas as equipes, tanto no interior quanto os times da capital. E a rivalidade era grande, apesar de ser um campeonato brasileiro, mas a rivalidade interior e capital do estadual é que refletia muito naquela época. O Operário sempre passou, sempre em primeiro nas nossas chaves. E daí contra a Catuense lá também, a gente precisava ganhar o jogo e a gente acabou perdendo de 1 a 0. Depois no outro ano com o Criciúma também, a gente precisava ganhar do Criciúma, empatamos aqui, perdemos lá também, ficamos fora do campeonato. Fui acompanhado do meu pai e do meu irmão. Meu irmão ainda um pouco mais novo que eu. Eu me lembro bem que nesse jogo, inclusive, a gente já estava esperando que a torcida do Atlético vinha em peso, porque vinha sendo noticiado isso, a gente costumava acompanhar bem o noticiário esportivo da época. E a gente foi porque a gente ia em todos os jogos, mesmo sabendo que o Operário não tinha mais condição de acesso, mas era um jogo contra o Atlético, né? Um time da capital, um rival do Operário Ferroviário Esporte Clube. E sempre confiante que o Operário tinha um time bom, não se classificou, mas poderia complicar a vida do Atlético. Então a gente foi mais para secar, para complicar, e foi o que a gente viu lá, né? Eu, em 90, tinha 17 anos de idade, tinha acabado de entrar na torcida organizada, mas não viajava com a torcida, na verdade. Minha família é de Ponta Grossa, alguns parentes estão de Ponta Grossa ainda, e meu falecido pai, nascido lá, e eu fui com ele pro jogo. Então eu não fui com a torcida em si, mas estava junto no jogo lá com a torcida. Foi um jogo onde o Atlético precisava da vitória para subir para a Série A e acabou perdendo o jogo do Operário, mas mesmo assim, com a combinação de resultado do outro jogo, do jogo do Criciúma, se não me engano, conseguiu o acesso. O Atlético em 90 ele estava na segunda divisão, ele estava quase classificado para a primeira divisão, ele dependia de uma vitória simples em Ponta Grossa e a mobilização foi total, né? Tanto que o nosso presidente, José Carlos Fariati, o que ele fez? Ele prometeu para qualquer atleticano que quisesse ir para Ponta Grossa aparecer na Praça do Atlético, queria ir de graça. Isso gerou um transtorno muito grande, né? A gente acabou se complicando, 100 ônibus lotaram em meia hora, tinha mais de 3 mil atleticanos na Praça do Atlético, quiseram invadir o Atlético, sabe? Então a nossa torcida organizada tem que fazer a proteção do Clube Atlético Paranaense antes de sair para a viagem, entende? Então foi uma mobilização muito grande, jamais vista, acho que eu estava com 14, 15 anos na época, eu sou diretor da torcida desde 95, e eu nunca vi uma situação igual aquela, você sabe? Foi realmente uma invasão nossa, tinha 5 mil atleticanos, fácil lá. E aquele jogo com o Atlético ele foi muito emblemático, porque coincidiu inclusive com a realização da primeira Mission Fest na cidade, que foi no pátio da antiga Rede Ferroviária Federal, no centro da cidade. E há uma ligação entre esse jogo e a inauguração da Mission, aqui a primeira Mission Fest na cidade de Ponta Grossa. Porque o jogo era marcado por muita expectativa. O Atlético procurando a sua classificação, o Campeonato Brasileiro, o Operário Ferroviário bem na competição também. E a diretoria do Atlético, inclusive, bancou parte do deslocamento da torcida do Atlético Paranaense aqui para Ponta Grossa. Então já se sabia, o Operário não aspirava muita coisa mais no campeonato. Então interessava muito mais ao Atlético que ao Operário Ferroviário. E o que aconteceu é que tínhamos mais atleticanos no estádio do que torcedores do Operário Ferroviário, justamente por essa
situação que o Operário se encontrava, diferente do Atlético, que tinha muito mais interesse. Nós começou antes do jogo, bem antes do jogo, né? O primeiro ônibus da nossa torcida que chegou em Ponta Grossa chegou 8 horas da manhã, o jogo era 5 horas da tarde. Por azar nosso, foi o primeiro ano que existiu a Meeting Fest. Então, com os 5.000 atleticanos, 2.000 atleticanos resolveram entrar na Meeting Fest. Aí, como não cabia o nosso povo lá, eles fecharam a entrada da Meeting Fest e acabou gerando o primeiro transtorno lá, sabe? Então, aquela confusão ali foi para dentro do estádio. É claro que 5.000 atleticanos não iam entrar dentro do estádio, ficou 1.500 para dentro do estádio. Dos 100, 200 ônibus que foram para Ponta Grossa, começaram a ser apedrejados, todos voltaram para Curitiba. Então, imagine você levar 3.000 atleticanos para Ponta Grossa e não ter mais nenhum ônibus para voltar. Então, ali que começou a gerar todo esse transtorno, sabe? Morreu um torcedor atleticano nosso na saída atropelado, um fato isolado, sabe? Um fato de atropelamento. E a confusão foi grande, para te falar a verdade, acho que foi a maior confusão que eu já vi na minha vida, assim, sabe, de torcida organizada. Foi o que a gente viu lá, né? Que o placar do jogo foi 2-1 pro Operário de virada. E eu me lembro muito bem nesse jogo que a torcida do Atlético tomou toda aquela parte do fundo de Vila Oficinas ali até, acho que praticamente a reta inteira. E a torcida do Operário se resumiu a ficar nas superiores e na parte das sociais ali. Se então estou enganado também, foi dia 9 ou 10 de dezembro, bem no final do ano. Foi praticamente o encerramento do campeonato. Então, o que aconteceu? A torcida do Atlético veio muito animada, veio sabendo que o time tinha possibilidade, que poderia, claro, conseguir a confirmação da vaga, tudo isso. E a torcida do Operário ficou revoltada, porque a festa começou dentro do estádio. A torcida do Atlético começou a fazer festa no estádio. E isso deixou a torcida daqui muito nervosa, já começaram a jogar pedra, a briga já começou dentro do estádio. E a torcida do Atlético ocupou uma boa parte dos fundos lá, onde hoje inclusive é reservado para a torcida visitante. Mas naquele jogo o espaço do Atlético era muito maior, veio muita gente de Curitiba. Então a briga já começou ali, já a coisa desandou e continuou fora do estádio, escureceu e os atleticanos estavam na cidade ainda. Uma pessoa que morreu, se não me engano, atropelada, inclusive, não foi nem na confusão, foi correr, foi atropelado por um carro. Mas eu tive amigos que depois se tornaram meus amigos na torcida, que eu sei que se envolveram na confusão, tanto dentro do estádio, que ela começou lá dentro, com a polícia e coisa e tal, e se estendeu para as redondezas do estádio. É triste porque perde um pouco do glamour do futebol, né, do esporte assim, mas infelizmente não sei. O povo do Atlético, eles amam o Atlético, né? Então foi um jogo histórico, né? Lotado, a única pena que depois, no final da partida, eles andaram fazendo umas esculhambação aí no comércio, nas casas, aí, e deu umas confusão. Mas, no termos de futebol, foi um jogo sensacional. Ganhar do Atlético naquela época, o Atlético não era essa baba que está aí hoje, não. O Atlético era time, tinha 5, 6 jogadores do Atlético que jogavam em qualquer time do Brasil naquela época. Não é hoje, hoje tem 1, 2 que pode sair daí e jogar no outro time. Mas naquela época o Atlético era muito forte. O time que o Atlético precisava que ou empatasse, estava perdendo. Então, classificar a primeira divisão a gente sabia que acreditava, sabe? O que aconteceu foi a falta de policiamento dentro do estádio. No segundo gol da virada do Ponta Grossa, a torcida do Ponta Grossa quis invadir lá a torcida do Atlético numa comemoração. E a nossa torcida revidou. Então, acho que a partir dali, 40 minutos do segundo tempo, assim, degringolou mesmo, sabe? Chegar no ponto que você falou, assim, de nós, atleticanos, ficar dentro do estádio presos e toda a cidade de Ponta Grossa para fora querendo fazer isso. A resolução desse problema foi bem séria, assim, para te explicar. A gente acabou em 45 pessoas dentro do quartel da Polícia Militar e a Precisa dos Campos teve que disponibilizar um ônibus para a gente, em 50 pessoas, entrar no outro ônibus e voltar para Curitiba. Então aquela briga se estendeu até a noite, a confusão foi nas ruas de Vila Oficinas. Me parece que teve um torcedor que acabou falecendo depois, uma coisa assim. Não estou muito bem recordado disso. Mas foi uma batalha campal depois do jogo. Mas tudo começou dentro do campo por conta de que o Atlético classificou-se e fez a festa, quer dizer, tentou fazer a festa já dentro do estádio.
Atlético seguiu sua vida e continua até hoje um clube forte, não só no estado, mas também fora dele. E o Operário, infelizmente, entrou em derrocada, né? Então, em derrocada, e desde depois daquilo, nunca mais conseguiu reeditar as boas atuações em termos de estrutura, né? Mesmo porque o clube também passou a ser terceirizado e agora somente nos dias atuais que se tem uma expectativa de que aquele Operário daquela época retorne no próximo ano. Olha, eu como torcedor particularmente do futebol paranaense, sempre torço por melhor dos times do Paraná. A gente vê, por exemplo, atualmente lá o Londrina está bem, na Série D a gente torce para subir, o Maringá já não está tão bem, sabe? Mas em particular a gente vê que na nossa situação, o que diferenciou do Operário em questão foi em 95, quando o Operário assumiu, que praticamente transformou o Atlético numa empresa. Dali para frente começou a surgir programa de sócio do Atlético, você podia pagar mensalmente. Enfim, dali para frente a gente vê que deslanchou, sabe? Porque as ideias que na época até o Operário era tido como louco, porque estavam funcionando. E hoje, até novamente ele assumiu um mandato, que o Atlético, acho que o Atlético pensa que aquilo realmente é bom para o clube. Se voltar àquele ritmo de crescimento que nós tínhamos naquela época, realmente, como ele prometeu em campanha, a gente vai ser campeão mundial. Entendeu? Agora a gente torce para que isso seja verdade. O Atlético, a partir de 95, ele teve um novo mote. E o mote dele era seguir o quê? Era virar um clube empresa, que é o que é hoje em dia. Então, a partir dali, as coisas já começaram a cair. Em 91 ainda deu para se sustentar. Aí já mudou de diretoria, já houve um incidente muito lamentável em 91 com o goleiro Joseli, que acabou se suicidando. Aquilo afetou muito o grupo do Operário. E já em 92 a coisa foi muito diferente também. Tanto que acabou em 94 ele acabou se licenciando. O Operário houve uma tentativa assim, de formar uma outra força, formar um time diferente. Quer dizer, a torcida achou que criar uma terceira força, criou-se o Ponta Grossa daí, né, em 94 e ficou até 2004, mas ficou afastado 10 anos do futebol profissional. E nesse intermediário que a gente montou a Ponta Grossa, né? E a gente tentou fazer um time forte, fizemos um bom time, mas realmente a torcida não correspondeu, porque realmente a torcida aqui é Operário, né? Então daí a gente também acabou deixando de lado e parou o futebol, tanto que ficou 10, 11 anos. Tem gente aí que nasceu e conheceu o Operário depois de 15 anos só, né? Então foi uma pena, porque o Operário, naquela época boa, a gente só tocava o time com remo, então era 2 horas da tarde, o jogo era às 4, estava lotado aí já. Então, para nós era o que mantinha, era um time forte, e para o Operário ser forte de novo, ele tem que ter um calendário do ano inteiro. Senão o campeonato de verão vai prejudicar o Operário cada vez mais e os patrocinadores cada vez mais longe vão ficar do Operário.